Eu sou a nutricionista Mariana Del Bosco e hoje eu estou aqui com um médico e pediatra formado pela Faculdade de Medicina da USP, Dr. André Laranjeira. A gente está aqui para falar sobre um tema que é muito queridinho dos pediatras e dos nutricionistas, que é a amamentação. A gente está aqui numa websérie sobre a PLV, então é claro que a gente vai falar da amamentação nesse contexto da alergia alimentar. A ideia é que a gente possa trazer um pouco de informação para que as famílias possam entender quando, de fato, a mulher que amamenta precisa seguir a dieta de restrição, quando ela tem um bebezinho ali que tem um diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. E mais importante, como seguir essa dieta. Além disso, a gente quer trazer um suporte, uma mensagem positiva. E aí eu acho que ninguém melhor do que o Dr. André para me ajudar a pontuar o papel desse profissional da saúde, apoiando, né, as famílias nessa jornada. Então, André, eu queria te dar as boas-vindas e agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigada. Olá, tudo bem? Muito obrigado, Mariana, pelo convite para participar aqui. Espero que a gente consiga esclarecer aí todas as dúvidas, né, a respeito desse tema que é extremamente importante. Aleitamento, alergia ao leite de vaca, muitas mães passam por esse problema e a gente tem que esclarecê-las. Perfeito. E André, assim, eu acho que muitas vezes, né, assim, a chegada de um diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca vem com muitas dúvidas, né, com muitos questionamentos, até com alguma angústia. Então, eu acho que a melhor ferramenta para combater tudo isso é a informação, né? Então, isso que a gente vai fazer aqui, vamos trazer essa informação. E para começar, eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que até é uma pergunta para quem não está, assim, muito imerso nesse universo da alergia alimentar, vai parecer uma pergunta muito estranha, mas eu acho que a gente precisa começar por aí. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem lá uma mulher que amamenta um bebê que tem lá a suspeita de alergia à proteína do leite de vaca, e que essa mulher comeu lá um pedacinho de queijo ou deu um golinho num iogurte. É possível que essa proteína do leite que estava ali naquele alimento seja consumida por essa mulher, digerida, absorvida, passe para o sangue, do sangue para o leite, e aí deflagre uma reação alérgica no bebezinho? Isso é possível? Mariana, é possível sim. E eu te falo que quando você traz esse diagnóstico, essa suspeita diagnóstica para uma família, a primeira pergunta é justamente essa: mas doutor, eu vou ter que parar de comer tudo isso, tudo que eu gosto? E a resposta é sim, a gente vai precisar fazer uma readequação, né, vamos falar assim, da alimentação dessa mãe que amamenta. Por quê? Porque quando ela ingere o leite e os derivados, leite de vaca e derivados de leite de vaca, o corpo dela digere essa proteína do leite. Essa proteína do leite pode sim passar em pequenas quantidades microscópicas, peptídeos, micropeptídeos, e que quando chegam no leite materno vão para o bebê, causando todas as reações que a gente encontra nos bebês. E falando um pouco mais além, nós também hoje já temos um conhecimento médico a respeito de que existe um perfil de mulheres que tem um pouco menos de substâncias protetoras no leite materno. Aí você pode me falar, como assim, André? Me explica isso. A gente sabe que o leite materno ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é espécie específica. O seu leitinho é feito para o seu filho. Mas existem algumas características suas, da mulher, que não é igual à sua amiga, que não é igual à sua mãe. E essas características ajudam numa produção de substâncias que hoje nós chamamos de oligosacarídeos. Os oligosacarídeos, eles ajudam no intestino do bebê a produzir substâncias protetoras, microbiota, que são as bactérias do intestino. E algumas mulheres têm um perfil de oligosacarídeos diferente. Então, hoje, especula-se que uma das causas do porquê que algumas mulheres desenvolvem, porquê que alguns bebês desenvolvem alergia muito cedo, é porque essas mulheres podem ter oligosacarídeos diferentes de outras. Então a gente pega não apenas a questão dela comer o leite e deu alergia. Infelizmente a gente não tem como prever qual é a mulher que vai ter essas características que podem predispor à alergia. Mas a partir do momento que você tem o diagnóstico, que você tem a suspeita, vale a pena sim realizar a dieta bem direitinho para você poder concluir se é ou não. Então tem que parar de comer leite, queijo, iogurte, estrogonofe,
pães que contenham leite, você vai ter que dar uma olhada com mais minúcia, com mais detalhe nos rótulos, tem que analisar tudo mesmo para que a gente possa ajudar você. E não adianta esconder do médico que você não comeu, porque na prática o bebê ele não melhora enquanto você não tirar tudo. É isso aí. E André, olha que interessante, né? Assim, porque às vezes a gente tem aquele bebê que ele sensibiliza ao leite de vaca que é veiculado ali no leite materno, né? Então o bebê nunca teve uma experiência de exposição direta, né, ao leite de vaca, ele já foi sensibilizado ali. E tem casos também em que o bebê só vai reagir quando tem uma exposição direta, quer dizer, passou ali 6 meses, né, consumindo leite materno com a dieta da mãe liberada, e nada aconteceu, a partir do momento que teve uma exposição direta, reagiu, e ainda assim, nesse caso, pode ser que ele continue a não reagir via leite materno, mas pode ser também que ele comece a reagir, né? Cada caso é único, então acho que é super importante também a gente pontuar que, justamente por cada caso ser único, seguir a orientação do médico, do nutricionista que está fazendo aquele acompanhamento ali de pertinho, para poder indicar qual que é, afinal, a melhor conduta para cada caso, né? Porque tudo isso é super diferente. Exato. Então aqui a gente pode até separar, né, que alguns bebês podem ter a famosa alergia IgE mediada, o antigo tipo 1, ou aquele que é mais novo, que não tem tantos sintomas, mais sintomas gastrointestinais, seria o não mediado, ou o tipo 2, enfim. E aí agora, que nem eu falei no começo, que por conta da evolução de cada corpo da mulher, algumas podem ter oligosacarídeos diferentes e por conta disso a evolução, se o bebê vai desenvolver antes ou depois. Então tem esses aspectos que a gente vem começando a entender com a evolução dos estudos do aleitamento materno. Tem muita informação, acho que cada binômio é único, né, mãe e bebê, e é super legal a gente ter esse olhar mesmo único ali para cada paciente. E aí, André, você estava falando aqui do mecanismo imunológico, né, IgE mediado, não IgE mediado, a gente falou bastante nos primeiros episódios sobre isso, e aí eu vou pensar num caso aqui, vamos pensar num caso de um bebê que tem uma manifestação de choro persistente, um sangue na fralda, então vamos pensar num caso aí não IgE mediado. E aí eu vou te fazer uma pergunta, que vai ser a nossa pergunta aqui do quiz de $1 milhão, porque assim, eu acho que é a pergunta que eu mais escuto no consultório, quando eu estou orientando uma família que está ali com aquela suspeita, né, do diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, que a gente precisa fazer a dieta de restrição nesse período do diagnóstico. E a pergunta que eu vou passar para você agora é: por quanto tempo eu preciso seguir essa dieta para pararem esses sintomas, né, dessa diarreia, desse sangue nas fezes? E aí, qual que é essa resposta? Eu só espero que eu ganhe esse $1 milhão, viu? Porque é difícil. A gente tem vários artigos que tentam responder essa pergunta de maneira objetiva, mas infelizmente não tem uma resposta que se aplica para todos os casos, né? Então, pegando um bebê que tem sangue nas fezes, automaticamente a gente imagina que ele também tem um contexto gastrointestinal, com cólica, dor abdominal, às vezes com muito refluxo. E esse bebê, ele acaba demorando um pouco mais para melhorar dos sintomas. Por quê? Porque se ele chegou ao ponto de sangrar, nós da área da saúde imaginamos que o intestino desse bebê, ele está dentro dele, se você pudesse olhar dentro do intestino do bebê, ele está completamente inflamado ao ponto de você ter pequenas fissuras que sangram. E até que esse intestino consiga se recuperar, demora muito tempo. Para fins diagnósticos, os artigos falam entre 3 e 4 semanas para você poder observar a melhora, e aí você realiza a famosa provocação, e aí se a criança volta a apresentar sintomas, você concluiu de maneira clínica que é alergia à proteína do leite de vaca. Agora, quando você pensa inclusive numa questão a longo prazo de cura, né? Você imagina, né? Eu acabei de comentar com vocês que tem inflamação do intestino e que esse bebê, para poder melhorar, o intestino tem que melhorar. Então, para você pensar no processo de cura, quanto tempo que essa mucosa do intestino demora para se recuperar? Tem artigos que falam uma renovação de células entre 3 e 4 meses. Então, o mínimo de tempo que essa mãe vai ficar na dieta são pelo menos 4 meses, com artigos falando, às vezes, já em mais de 1 ano. Então, você tem aqui toda uma discussão envolvendo esse prazo. Mas, sendo bem objetivo para a sua pergunta, com 3 a 4 semanas,
você já consegue observar a melhora do sintoma desse bebezinho que teve o sangue no cocô, o sangue nas fezes, que pode ser um risquinho de sangue ou pode ser algo mais volumoso que requer uma avaliação médica para descobrir se tem outro motivo para esse sangue. Perfeito. E André, assim, eu acho que muitas vezes também a gente precisa pensar, eu estou falando ainda nessa fase do diagnóstico, num ajuste de expectativa e realidade. Por que eu estou te falando isso? Às vezes acontece de eu orientar lá a minha paciente no consultório, bom, então você vai tirar o leite de vaca da sua dieta e tal. Aí no terceiro dia ainda tem sangue ali na fralda. Aí fala, bom, eu vou tirar a soja também, né? A mãe lá pensa, né? Tem uma relação, né? Com sintoma gastrointestinal, alergia à soja concomitante, vou tirar. Aí passou 5 dias, continua. Ah, tô comendo muito ovo, parei de tomar leite, então vou tirar o ovo também. Aí passou 10 dias, ainda tem um sanguinho ali. Ah, essa máquina de pão que eu comprei, tô comendo pão pra caramba, vou tirar o trigo, certeza, porque aí vai melhorar. Aí depois de 15 dias, no retorno, a família me conta que a dieta tá sem leite, sem soja, sem ovo, sem trigo. Quer dizer, é uma dieta muito restrita, né? Sem que a gente tenha a comprovação da necessidade. E eu fico me perguntando, será que essa restrição desnecessária não acaba sendo um desestímulo, né, para a manutenção do aleitamento materno, né? À medida que a gente sabe que tirar leite não é fácil, tirar um monte de coisa fica ainda mais difícil, né? E aí eu queria te perguntar, assim, mesmo, vamos pensar numa mulher ali que tirou só o leite de vaca, tá? Então, estamos numa dieta restrita de leite. A nutriz, ela tem uma necessidade de energia aumentada para produzir leite. Ela precisa de um pouco mais de cálcio do que as mulheres que não amamentam, né? E se eu estou tirando leite na dieta, qual que é a preocupação que a gente tem que ter aí com essas mulheres e qual que é a conduta que a gente tem que ter para garantir que a dieta esteja ok nutricionalmente? Perfeito, ótima pergunta, porque é exatamente assim que acontece. Naquele desespero de ver a melhora do filho, a mulher ela faz a dieta de exclusão do leite por exemplo, uma semana, e ela não nota uma melhora tão importante. E aí ela, por conta própria, por muitas vezes começa a ampliar essa restrição, justo numa fase extremamente importante do ponto de vista nutricional, em que ela que amamenta tem que ter a sua nutrição em dia. Então você nunca deve restringir a tua alimentação além do leite sem se consultar com uma nutricionista ou com um médico para você poder concluir se o momento realmente é de ampliar a restrição. Lembra que eu falei que você pode ter até 3, 4 semanas para melhora do sintoma? Então, às vezes, você restringir com uma semana soja, trigo, ovo, você vai se prejudicar, porque você pode, inclusive, demorar para recuperar a organização do seu dia. Por quê? Porque você comia tudo com leite, tudo com ovo, você comia, fazia seus alimentos no óleo de soja, e aí, de repente, do dia para a noite, você tira tudo, você vai comer o quê? Seu corpo precisa, como ela comentou, de cálcio, você precisa de outros nutrientes. E para você poder ampliar a sua restrição, o nutricionista é fundamental. Então, a primeira coisa, antes de restringir, você vai perguntar para o médico. Se o médico concluir que você realmente deve restringir mais, aí você deve procurar um nutricionista, para que você tenha a sua dieta equilibrada e não tenha a qualidade do seu leite materno prejudicada por conta dessa restrição ampla. Eu acho que era por aí, né, que você queria que eu respondesse. Exatamente, acho que isso é super importante porque toda retirada ela precisa ser muito justificada, né? Então, por que a gente está retirando? Tem uma suspeita forte, faz sentido a gente fazer esse teste, e cada retirada ela acontece numa etapa, né? Então, se a gente tira tudo, depois a gente precisa retirar tudo. Então, qual será que é o melhor caminho, né? Então, cada caso vai ser muito discutido. Bem, então, nós nunca vamos restringir a alimentação materna do que é mais raro, do que é o rodapé do livro. A gente sempre vai partir do que é mais comum, que no caso é o leite de vaca e depois, se houver necessidade, a soja. Então é assim que a gente tem que pensar, porque você não pode abrir mão da tua nutrição em um momento tão importante que é o momento do aleitamento materno. Você tem que estar com a tua nutrição em dia para poder amamentar seu bebê. Legal. E aí, André, falando de aleitamento materno, a gente tem toda essa recomendação, né, assim, da OMS, de todos os órgãos, né, enfim, que a gente precisa, então, né, do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses,
manutenção desse aleitamento materno por 2 anos ou mais, porque a gente sabe que é importante para o crescimento e para o desenvolvimento do bebê. Você trouxe também alguns dados super relevantes, né, sobre esse papel imunológico do leite materno, né, a gente tem também maturidade do sistema digestório, desenvolvimento neurológico, enfim, uma infinidade de coisas, né, que a gente pode ficar aqui falando, né, do benefício do aleitamento materno. E eu confesso para você que eu fico bem angustiada quando eu tenho no consultório algumas falas, por exemplo, o meu leite está fazendo mal para o meu filho, né? O leite materno está fazendo o meu filho ter alergia. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco para a gente, assim, como acolher, né, essa mãe, né, assim, que estratégias que a gente tem aí para favorecer, né, o segmento do aleitamento materno, não sei se é o desejo da família. Bem, primeiro de tudo, nós médicos, nutricionistas, profissionais da saúde que trabalhamos com o binômio mãe-bebê, nós temos que defender o aleitamento materno. Você vai ajudar essa mãe a passar por esse momento difícil para que ela amamente, porque num primeiro momento ela pode ficar resistente, porque é muito difícil você, como eu comentei, né, do dia para a noite promover uma restrição de vários alimentos. Só que conforme você vai mostrando para ela o caminho a ser seguido, ela vai voltando a se encorajar, ela vai voltando a encontrar alegria naquela situação toda, para que ela continue o aleitamento vendo que o filho dela se desenvolve. Você nunca vai falar que a alergia vem do leite dela. Você sempre tem que falar que é do leite da vaca que ela tomou. Não tem nada a ver com o leite materno. Então, o leite materno é justamente um dos remédios, se é que eu posso falar assim, né, que vai ajudar o seu bebê a ter a cura da alergia ao leite de vaca. O leite materno vai contribuir para a cura. E a gente tem que acolher com essa palavra, você trazendo para ela todas as informações relacionadas a esses benefícios, você encorajando ela a amamentar. Você não vai desencorajá-la para que ela use outra coisa. Você vai promover tudo isso. E eu comento que todo pediatra tem que ter uma nutricionista para chamar de sua, para poder, nesse momento, ajudar nesse processo em parceria com aquela família. A gente sabe que a dieta, ela é complexa, né? Porque a gente tem leite distribuído em muitos alimentos, e a partir do momento que a gente tem essa informação, opa, vamos tirar leite da sua dieta, e aí a gente começa a ver que tem leite em um monte de produto que a gente consome, em um monte de receita que a gente faz, é legal a gente ter alternativas. E aí, André, é exatamente sobre esse tema, sobre as possibilidades que a gente pode encontrar numa dieta de restrição, que a gente vai falar no nosso próximo episódio. Então, eu aproveito já para deixar o convite aqui para todo mundo para acompanhar com a gente. E, André, super obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi muito bacana conversar com você. Obrigadão. Eu que agradeço o convite, Mariana, agradeço a Danone a oportunidade e espero que você que está assistindo a gente possa ter tido suas dúvidas esclarecidas. Obrigado.